Olá pessoal, então estamos iniciando aqui o treinamento, ok? E eu sou Manuel Neto e a gente está fazendo um treinamento para desenvolver aqui pesquisa e desenvolvimento no foco na inteligência artificial. Então, segue comigo aí, certo? Estarei melhorando ao longo do tempo e nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento, ok? Então pessoal, continuando aqui, quero falar para vocês, vamos lá aqui. Se você quiser ajudar no nosso projeto, segue o link aqui, a chave Pix, contribui aí. Eu estou um pouco microfone, né? Estou montando um ambiente no estúdio aí. Atualmente estou sem projeto, né? Mas já estou na área há muito tempo aí. E resolvi realizar esse treinamento porque eu tenho muito conhecimento, eu gosto de compartilhar o conhecimento. Então é importante para o mercado de trabalho. E eu estou fazendo esse treinamento, pessoal, porque hoje o advento da internet, da inteligência artificial, essa pesquisa e desenvolvimento, hoje, com a IA aí, a gente consegue fazer e desenvolver vários códigos. Porém, a gente precisa entender como funciona, né? O que funciona por trás ali da IA. E a gente vai utilizar futuramente o Llama, o OpenAI, o Tinilama, as IAs aí que a gente consegue fazer uma análise específica e consegue rodar na máquina normalmente, ou um serviço específico. E atualmente eu vou fazer essa pesquisa no PyTorch, né, e TensorFlow. A gente já tem uns vídeos anteriores aí, você pode acompanhar. O vídeo está sendo dividido em parte 1, parte 2. E a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Hoje, agora, né, eu dividi aqui a acompanhamento, a gente vai falar sobre arquiteturas CNNs profundas. Neste capítulo, a gente vai revisar brevemente a evolução da arquitetura das redes neurais convolucionais, a famosa CNN. E aí, em seguida, a gente vai estudar as diferentes arquiteturas da CNN, em detalhes. A gente vai implementar a arquitetura usando Python. E ao fazer isso, a gente vai explorar ali os módulos, as funções integradas do PyTorch, certo? E fornecer um contexto ali da construção da DeepN, né, da CNN, entender como funciona. Então, a gente vai ganhar uma forte experiência aí com PyTorch. Isso vai permitir a gente resolver vários problemas de aprendizagem profunda envolvendo CNN. Isso também não vai ajudar a gente a construir modelos ou aplicativos de aprendizagem profundo, mais complexos, já que CNN, né, famosos aí, já vem ali um legado, o pessoal trabalhando nessas camadas, nessa arquitetura, quer dizer. Vamos entender aqui, resumir, eu estou seguindo um livro internacional e está em inglês, eu consegui extrair algumas informações e tento, como né, treinador, cientista, né, da área, eu gosto de melhorar o conteúdo para poder passar o conhecimento, né, para a gente ter uma didática melhor. Espero que eu possa contribuir com esse conhecimento. Eu tento resumir e trazer um entendimento. Eu vou também um código-fonte, que às vezes alguns assuntos é complexo, né? A gente tenta ali, objetivo, ilustrar da melhor forma. Agora, por que as CNNs são tão poderosas, pessoal? Por que as CNNs são tão poderosas? As CNNs, né, são os olhos inteligentes. A gente pode olhar isso. Porque ela é usada por computadores para entender imagens, vídeos e até voz. Então, para você ver o tão importante é a CNI. Quando você vê uma IA aí hoje aqui, Copiloto, Gemini, processos, eles utilizam essa arquitetura, que é poderoso. Então, eles utilizam e já vem utilizando há bastante tempo. E os desenvolvedores, analistas, entre outros, vem melhorando essa arquitetura. Os arquitetos, softwares, engenheiros, eles vêm melhorando. Certo? Então, ela funciona dessa forma para a gente compreender. Porque ela tem habilidades especiais de fazer isso. Então, essa arquitetura é muito importante para a gente explorar. Então, ela usa ali os mesmos truques. Então, a gente tem que entender que essa arquitetura ela usa os mesmos truques várias vezes. Tá? Os engenheiros pensou nessa proposta.
Então, chamamos isso, né, esses truques de várias vezes, de compartilhamento de peso. Isso vai ajudar a economizar a memória e acelerar o aprendizado. Então, o modelo aprende a enxergar padrões, como bordas, cores, com os mesmos óculos em toda a imagem. Então, é isso que ele vai fazer. Nessa arquitetura, ele traz esse, se a gente for colocar em uma modelagem aqui em imagem, ele vem trazer isso. Ele vem trazer um truque de, né, que se chama na ciência compartilhamento de peso. Você vai ouvir muito isso. Compartilhamento de peso, né? Ou em inglês, compactlator, né? Você vai ver essas informações no código-fonte ou em outras áreas. Então, ele usa esse truque da arquitetura da CNN para a gente entender de uma forma abrangente. Segundo, eles aprendem essa arquitetura aprende sozinha, e isso é importante, né? Porque a CNN, ela extrai automaticamente os detalhes, essa arquitetura, ele extrai automaticamente os detalhes ali do que é proposto, de certos dados, como se fossem detetives visuais. Você tem que compreender isso, essa arquitetura. A gente está fazendo aqui uma visão geral de como funciona essa arquitetura de forma abrangente. Então, ela descobre que o que não importa, por exemplo, uma imagem, né? O que importa ali na imagem. Então, ele vai aprender essa arquitetura assim, sem precisar a gente de dizer detalhes. Então, ele vai, por parte da arquitetura, cada camada, que chama CNN, ele vai extrair automaticamente os detalhes e aí vai obter esses dados, né? Certos dados ali de uma imagem específica, por exemplo. Então, assim, agora vamos para o passo 3 aqui. Essa arquitetura, ela pensa em camadas. Imagine várias camadas. Então, ela aprende de forma hierárquica, né? Então, camadas iniciais, ela detecta detalhes simples, exemplos, linhas, e as outras camadas, elas montam as partes maiores, luxos, objetos, então, no fim de entender tudo. Então, é por processo, né? O computador hoje em dia, os servidores, os grandes processadores, né? Grandes máquinas aí virtuais que utilizam essa arquitetura, ele vai fazendo de forma por camadas. Ele vai ali primeiro, essa arquitetura ela vai detectar ali o rosto, os objetos, certo? Vai entender ali tudo. É para a gente compreender aqui, para depois a gente ir para o código, entender cada parte do código, que é mais um pouco complexo. E também a gente percebe o espaço-tempo. Ele percebe, né, essa arquitetura, ela percebe o espaço-tempo. Elas entendem as relações espaciais. Então, essa arquitetura, ela, onde as coisas estão na imagem. Então, ele consegue extrair as relações espaciais, até temporais, como as coisas mudam no tempo, como em vídeos, né? Então, essa arquitetura é muito poderosa. Por isso a gente vai falar o que está dentro da arquitetura feminina. É isso que eu quero resumir aqui. Primeiro, ela usa o mesmo truque várias vezes, depois ela aprende sozinho, que é importante, né? Depois ali pensa em camadas, cada camada vai extraindo, percebe o espaço-tempo, que é importante entender ali as relações espaciais, temporais, entender a imagem, tudo isso. Agora, você vai ouvir muito falar que as melhorias que turbinam a CNN, vamos entender aqui as melhorias que fazem com essa arquitetura seja poderosa. RLU, você vai ouvir muito falar isso. Por que eu estou falando nessas melhorias? Porque você vai ouvir muito falar quando você pegar uma universidade, tudo isso, esses assuntos aqui. Até você pesquisar, fazer sua pesquisa acadêmica. Então, uma forma de ativar os neurônios que evita que eles durmam. Então, é uma variável específica, LU, é uma forma de ativar os neurônios, evitando que eles durmam. É uma forma abrangente, que é o algoritmo, né? É o LU ali específico. O ADA, né, é um jeitinho moderno de ajustar o número da rede para ele aprender melhor. E o Dropped Bat Normalization são técnicas para evitar erros e melhorar o desempenho. Olha que poderosa essa arquitetura, pessoal. Então, resumindo aqui, a arquitetura que a gente não precisa entrar em detalhes mais científicos, eu trouxe esse overview. Claro que você pode pegar ali, eu poderia trazer o conteúdo técnico mais abrangente, mas de forma para a gente entender o código é isso. Então, a arquitetura CNN, ela é poderosa sim. Porque elas são poderosas por causa desses truques que elas têm. Né?
primeiro, que eu já expliquei aqui em cada item dele, ok? Então, isso aqui a gente vai ver no código-fonte, a gente vai entender melhor, mas a gente sempre vai recapitular, porque no momento que a gente está no código-fonte, a gente vai associar esses conceitos e aí começar a entender como funciona ali a IA, ali, seus processamentos, utilizando um algoritmo robusto. Na verdade, eu não falo algoritmo, é uma engenharia robusta, né, que é a IA. Então, isso vai ser favorável a gente lá na frente começar a detalhar e entender melhor sobre a poderosa IA. Na verdade, a gente está falando da arquitetura. A IA, algumas IAs utilizam essa arquitetura, mas tem N arquiteturas que eu vou falar aqui mais à frente. Então, de forma que, resumindo, agora vamos usar agora para diagrama, modelagem. Né? Como analista, vamos modelar isso e trazer aqui como funcionam as camadas. A gente está vendo aqui as camadas como formando a entrada de dados e ela vai trabalhando aqui como camadas, camada 1, camada 2, camada 3. Tudo aquilo que eu falei anteriormente aqui, ela pensa em camadas, né? Para verificar linhas, camadas que roxo, objetos. Então ela vai fazendo aqui em cada camada específica. Cada layer aqui, ela vai trazendo até conseguir, né? Claro que com a máquina mais poderosa, CPUs, entre outros, ele vai conseguindo extrair todas as informações e melhorar aqui a resposta para o determinado específico entrada aqui que dá a imagem e o resultado. Ok. Agora vamos aqui, resumindo aqui o que eu falei, foi tudo isso, né? A gente entender aqui as camadas, né? Que nós percebemos em camadas. Então aqui é só uma modelagem de como ela vai trabalhar, certo? A arquitetura aqui modelada. Então o algoritmo aqui vai estar aqui dentro de cada camada desse, cada específico modelo vai estar fazendo o seu trabalho aqui, em papéis e hierarquia. Agora, ACNs baseadas em profundidade. Então, tem ACNs, ela pode trabalhar de várias formas. Tem essa arquitetura, é um padrão, mas ela pode trabalhar de várias formas, em profundidade. Quando a gente fala isso, é conforme quando você vai utilizar um copiloto, um Gemini, você nota ali que existe o tip shake, né? Você pode pesquisar profundamente ou pesquisa mais rápido. Então, assim, a CNN pode fazer isso também. Então, a profundidade aqui se refere à rede neural, ou seja, os números de camadas. Quanto mais camadas, mais análise, mais profundo, melhor resposta. Então, a ideia aqui é criar um modelo CNN com múltiplas camadas convolucionais para extrair recursos visuais altamente complexos. Então, esse diagrama aqui mostra um exemplo real da arquitetura do modelo. Então para a CNN, como ela é poderosa, né, ela vai utilizar aqui uma imagem específica e ele vai fazer, quanto mais profundidade, ele vai extrair em cada camada aqui, a rede neural, ela vai fazer sua análise específica e melhorar os recursos visuais e dar uma resposta mais coesa. Isso aqui requer um poder de processamento. Mas a gente, na academia, utiliza, por aqui a gente vai utilizar Python, né, no nosso código-fonte, né, que várias universidades, Harvard, entre outras, aí utilizam, né, grandes empresas, para a gente colocar esse protótipo aí para rodar e começar também a fazer pesquisas e também, né, para fazer ciência de dados e mercado de trabalho. Então, resumindo aqui, ela vai utilizar CNN, também você pode usar baseado em profundidade. Então, você pode utilizar essa arquitetura. Baseado em largura. Aí é outro conceito. Então, baseados em múltiplos caminhos. Né? Até agora, os três tipos de arquiteturas anteriores tiveram a gente teve ali as conexões entre as camadas, ou seja, conexões diretas existentes apenas entre as camadas consecutivas. Então, uma a outra a ser processada. Só que a CNN de múltiplos caminhos vai trazer uma ideia de atalho, pular as conexões. Então, entre as camadas vai pular as conexões. Então, o diagrama aqui, a seguir, a gente vai ver aqui qual é a arquitetura CNN baseada em largura. Esse conceito que você vai ver, baseado em profundidade, quando a gente vê o algoritmo, baseado em largura, certo? Então, baseado em largura, a gente vai, conforme falou aqui, ó, a gente vai pegar esse ó, pula conexões entre as camadas.
não consecutivas. Então, vamos ter aqui, que no momento aqui do diagrama, essa arquitetura aqui a gente vai anotar, tem o input a imagem, ele vai fazer aqui diversos, né, pular aqui uma conexão, a rede neural vai fazer, né, esse trabalho uma a outra, e aí extrair informação e melhorar, né, o desempenho. Então, tem essa arquitetura também, tem esse caminho para ser seguido. Pode ser utilizada também. Então, vamos entender essas várias arquiteturas, né, profundidade, e vamos ver depois os códigos-fontes para tentar entender e melhorar, ok? Então, pessoal, eu vou dar continuidade no próximo vídeo.